Graça e paz, bom dia. Domingo, dia 2 de maio, e nesse devocional eu quero falar com você a respeito de reinos. Hoje em dia, reinos não são tão comuns, né? Nós estamos aí acostumados com a rainha da Inglaterra, com um reino que a gente olha daqui, a gente não entende muito bem qual que é a função, porque quem manda no país é o primeiro-ministro, né? Ele que define as políticas, o senhor Boris Johnson, hoje em dia lá na Inglaterra. Às vezes nós ouvimos falar de outros reinos, mas desconhecemos até quem são os seus reis, as suas rainhas, os seus príncipes. E não é um assunto que nos chama a atenção. Mas sempre é impressionante a gente observar que os reinos, eles tinham exércitos, eles têm castelos, grandes palácios, e formas diferentes de reino hoje em dia continuam sendo construídas. Não são reinos como os reinos como o reino da Inglaterra ou como os reinos de antigamente, mas são reinos construídos através de empresas que demonstram seu poder pelas suas grandes sedes. São reinos construídos por governos que demonstram a sua influência através dos seus palácios, dos seus exércitos. Reinos continuam a ser manifestados e aí nós nos perguntamos: e aonde está o reino de Deus? E aonde se manifesta o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele tem um rei? Tem, é o Senhor Jesus Cristo, mas cadê esse rei? As pessoas podem perguntar. Aonde está a sede desse reino? Onde é o castelo deste reino? Qual a moeda desse reino? Quais são os exércitos que esse reino tem? E as pessoas querem ver manifestações desse reino, quando essas manifestações elas não existem da forma como as pessoas querem ver expressas. E esse não é um questionamento de agora, esse é um questionamento que já vem há muito tempo. Lá em Lucas 17, os fariseus estavam conversando com Jesus, e no versículo 20, eles dizem assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Olha a pergunta: quando vai chegar o reino de Deus? Cadê o reino de Deus? Jesus, cadê o reino de Deus? Você pode olhar para mim e falar: Pedro, cadê o reino de Deus? E eu posso olhar para você e dizer: escuta, cadê o reino de Deus? Então vamos ver o que Jesus respondeu. Aonde que está o reino de Deus? Jesus disse assim: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de vocês, na verdade, Jesus disse. O reino de Deus está dentro de vocês. Isso é muito forte, isso é muito intenso. O reino de Deus está dentro de vocês. A forma como as pessoas vão reconhecer a soberania do Senhor é olhando para você, é olhando para mim. Quando nós estamos inseridos em um lugar, nós criamos as condições para que o reino de Deus seja manifestado neste lugar e seja percebido pelas pessoas que desconhecem o reinado do Senhor Jesus. Você tem manifestado o reino de Deus nos seus dias? Quando as pessoas olham para você, elas têm visto o reino de Deus em você? As pessoas conseguem encontrar o reino de Deus em você? A nossa família é um ambiente onde o reino de Deus está se manifestando? O seu local de trabalho é um lugar onde o reino de Deus se manifesta através da sua vida? Porque a forma como o reino de Deus será encontrado, como Jesus disse, é dentro de você. E se naturalmente o reino de Deus está dentro de você, ele se expande através de você. Porque nós começamos a nos comportar de acordo com a regra desse reino, nós começamos a manifestar onde estamos inseridos a esperança e a alegria desse reino. Nós começamos a manifestar a confiança neste rei. Nós cremos que este reino é o melhor lugar para se viver, o melhor lugar para se estar. E é por isso que nós queremos compartilhar as verdades do reino de Deus. O meu convite para você é que você faça uma reflexão se você é um instrumento de manifestação do reino de Deus. Se você não é, que você comece a orar assim: Senhor, me ajuda a ser este instrumento no qual se manifesta o reino de Deus. A tua palavra diz que o reino de Deus se manifestaria dentro de mim. Eu creio nisso, então, que o reino de Deus se manifeste, que ele se manifeste levando a desesperança, que ele se manifeste levando o abatimento, que ele se manifeste levando a depressão, que ele se manifeste trazendo alegria, que ele se manifeste trazendo o renovo necessário para as pessoas que precisam confiar
que Jesus Cristo é o Rei. Que você seja um instrumento nessa semana que manifeste o reino de Deus. Deus te abençoe, uma semana de vitória no nome de Jesus.